Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa alegria é grande, cumprimos mais uma meta do Senhor, um ano se termina. Como eu disse na introdução dessa mensagem, desse culto hoje, de celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós temos muito que agradecer, muito que engrandecer ao Senhor por tudo que Ele fez ao longo de todo o ano. Eu passei muitas lutas, hoje de madrugada eu acordei para orar e eu fiquei lembrando de todas as assistências, benefícios e provisões que o Senhor me foi fornecendo, né? E a esposa tem o costume de anotar tudo, está tudo agendado, data, tudo certinho. Mas os grandes feitos que ficaram aqui na minha memória, eu pude bem me lembrar. E com todo esse sentimento de gratidão e confiança, é que nós avançamos até a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Se for daqui a uma hora, daqui a um mês, daqui a 7 anos, não importa. Nós queremos estarmos firmes, cumprindo aquilo que nos foi incumbido, de estarmos aqui, reunidos como remanescente cristã Filadélfia, louvando e exaltando ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos trazer uma mensagem de encorajamento nesta manhã, que se encontra no livro de Juízes. Neste mês de janeiro nós vamos estar começando as aulas do ITF e faço convite a você que nos assiste aí no YouTube, se quiser estudar conosco aqui no Instituto Teológico de Filadélfia, entre em contato conosco, entre na página G+, do Gmail, Instituto Teológico de Filadélfia, e passe aí a sua mensagem e nós entraremos em contato com você. Entre em contato conosco pelo Gmail, instituto77filadelfia@gmail.com. Amém? Livro de Juízes, capítulo 6. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel, por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas, nas fortalezas, porque acontecia que quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiram suas plantações, acamparam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas e vinham em multidão, como gafanhotos, tendo eles, como os camelos, eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. Oremos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos e te engrandecemos. Obrigado por essa palavra que o Senhor vai nos conceder neste momento, Pai Santo, esse fragmento de texto. Que as bênçãos concedidas a Gideão, Pai Santo, o recurso, o poder, o encorajamento que vem do Teu Espírito, seja, Pai Santo, a bênção estendida a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos a força, o encorajamento, meu Deus, e a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, faz-nos lembrar dos Teus grandes feitos, que
Tu és eterno, como disse Tiago, não há sombra de variação no teu caráter. Ministra poderosamente, Pai Santo, sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso continua a atuar através das nossas vidas, porque é um Deus fiel à aliança, não nos abandona em hipótese alguma, até na morte. Glorificado seja o Deus Altíssimo, glorificado seja o Senhor Jesus, glorificado seja o Espírito Santo do Senhor. É tão terrível, como eu disse na introdução dessa mensagem, em quase todas as mensagens eu não consigo entregar tudo aquilo que o Senhor nos concede ao longo do preparo da mensagem na semana. E algo que eu deixei numa tônica, para que não houvesse esquecimento, pudesse ficar gravado, eternizado aí na plataforma do YouTube, é que nosso Deus, Ele quer que nós avancemos na comunhão e na intimidade com Ele. Quanto mais nós estivermos em comunhão com Ele, em intimidade, mais veremos a ministração sobrenatural do seu poder. Os dons serão dispensados à nossa vida com mais intensidade. Variedades e diversidade de dons serão distribuídos sobre a nossa vida se nós assim, com intensidade, com comunhão, buscarmos, como disse o apóstolo Paulo, buscai com zelo os dons espirituais. É incomum nós encontrarmos no livro de Juízes, algo que já foi muito pregado por muitos pastores, é esse ciclo de altos e baixos. E um ciclo de altos e baixos com uma frequência, com muita frequência e reincidência de vermos a nação de Israel apostatar, rebelar-se contra a lei, rebelar-se contra o Senhor e em apostasia receber as conflagrações, as consequências do abandono da fé, do abandono da condicional da lei. É algo muito enfático e importante observarmos que na dispensação da lei havia uma necessidade de obedecer os estatutos da lei de Moisés, para que pudessem ser cabeça e não cauda. O nosso Deus, no discurso de Moisés, assim, usando Moisés como canal de comunicação, disse: se obedeceres os estatutos e os mandamentos que hoje vos ordeno, vocês serão cabeça e não cauda. É muito comum na teologia da prosperidade muitas pessoas às vezes só pegarem a parte B do versículo. Você vai ser cabeça, tome posse, você vai ser vencedor, conquistador. Mas esquecem da parte A, que é a mais importante. Se é uma condicional, a condicional de obedecermos a palavra de Deus. Se obedecermos, nós vamos ser cabeça e não cauda. Não vamos ser pisados pelo inimigo. O próprio Deus deu ênfase que se eles desobedecessem à lei, eles teriam seu gado pilhado, teriam a sua lavoura saqueada, a enfermidade, a peste, as mesmas enfermidades que o Senhor feriu os egípcios pelo paganismo que existia naquela terra, os mesmos vespões, as mesmas pragas e juízos haveriam de açoitar o povo de Deus. Note aqui que o nosso Deus, Ele dá permissão para os vespões demoníacos, os espíritos imundos, assolarem tanto os pecadores quanto também o povo de Deus. Por conhecerem a Deus, são mais pecadores que as pessoas do mundo. Por isso que são flagelados. Então, atentemos. O apóstolo Paulo, não pense que eu estou brincando, pegando um texto aqui da lei, tentando trazer a força para a dispensação da graça. Se você acha que eu estou brincando, abra sua Bíblia lá, em 1 Coríntios 10, você vai ver o apóstolo Paulo se utilizar de várias passagens do povo de Deus, desde a saída do Egito até se aproximarem ali da terra prometida, e o Senhor utilizar das ilustrações, quando eles em rebelião foram picados por serpentes, a rebelião dos filhos de Coré. O escritor de Hebreus ainda é mais enfático, visto que não puderam entrar na terra por causa da incredulidade, a falta de fé, a dúvida, a insegurança. Viram os sinais do Egito e desconfiaram do Deus de Israel, se ele haveria de dar ou não. Tiveram medo dos gigantes. Se esqueceram do Deus que derrotou todo o aparelho militar de Faraó no mar de Juncos. Se esqueceram, né?
das pragas, dos terríveis juízos, das saraivadas de pedras que o Senhor mandou no Egito, e ali não puderam entrar na terra. Imaginem que cena horrível, a terra abrindo e o Hades estragando todo o clã de Coré, dos motinados, dos rebeldes. Então foram sinais que serviram para dizer: o Deus que você está servindo não é brincadeira. O Deus que você está servindo é Deus Todo-Poderoso. Ele faz a ferida e Ele tem poder para ligar a ferida. Então não é brincadeira. Às vezes estamos fazendo a obra de Deus, algumas pessoas estão fazendo a obra de Deus, eles não estão levando Deus a sério. Estão falando um monte de besteiras, eles não estão levando a sério. O Senhor Jesus Cristo diz que nós daremos conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca. Então é muito importante que o Espírito que nós temos, que nos cela com a aliança da promessa, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, nós temos o selo do Espírito Santo. Ele sonda, e ele está onde? No centro das nossas decisões, na nossa mente, vendo a nossa premeditação e aquilo que sai por consequência através do nosso canal de comunicação, pela nossa boca. Então ele sonda os nossos corações, ele sonda a nossa comunhão, a nossa espiritualidade, e Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Se estamos passando por lutas e dificuldades, com certeza, em alguns casos não é condição de pecado, mas é para que nós evoluamos, subamos alguns degraus, estejamos mais maduros e mais espirituais para algo mais pesado que Deus vai colocar para alguns servos fazer. Outros, já em consequência do pecado, começam a colher as sequelas terríveis de uma vida de pecado. Às vezes uma vida de vícios, de uma vida de palavras mal faladas. Desde quando falava lá no mundo, às vezes o veneno das palavras que falou lá no passado não saiu do coração de algumas pessoas, e aquelas pessoas às vezes voltam com aquilo que foi falado e às vezes tentam impedir aquele crente de caminhar. É uma consequência, né? As consequências de às vezes não pensar, não refletir no que está falando, o que traz uma consequência. Sun Tse dizia que existem algumas coisas que jamais voltam: palavra falada, flecha atirada e as águas dos rios que nós pisamos, né? São coisas que jamais voltam. Palavra falada é como flecha atirada, não volta mais. Vivemos aqui nesta terrível situação. No livro de Juízes, como eu disse, existe uma constante, uma reincidência de um ciclo da pessoa, do povo de Deus, as tribos estarem ali instaladas, estarem bem, mas de repente o comodismo, a letargia, a falta de comunhão com Deus, a condição relaxada de viver, a negligência com as coisas de Deus levaram eles a se coadunarem com o pecado, e viver e conviver muito tempo com o pecado leva à rebelião. E a rebelião, a apostasia, o afastamento da presença de Deus, e aí vem a consequência. O inimigo achando o ponto de contato, o inimigo achando a brecha, o inimigo pegando o crente acomodado, letárgico, e aí ele começa a roubar as bênçãos que o Senhor deu. É por isso que tem muito crente que olha para trás e fala: naquela fase eu tinha isso, tinha aquilo. Servindo a Deus você ganhou um carro, você ganhou uma família, você ganhou aquele marido tão bonito que você esperava, aquela esposa tão bonita que você queria, né? Mas pelos seus pecados, pelas suas palavras que você não mediu antes de falar, você acabou perdendo. Você abriu uma grande porta, uma grande brecha para o inimigo tomar aquilo que você tanto pediu, que você tanto lutou para ter, né? Então vemos aqui durante 7 anos os parentes, né? Porque vemos aqui que tanto midianitas e amalequitas, que eram os amalequitas eram descendentes de Agag, né? Os agaguitas serão inimigos ferrenhos, né? Nós vemos que no pecado de Agag, né, o rei Saul vai perder o seu trono, né? A promessa que se cumpriu por boca do profeta Samuel, né? Os agaguitas também serão terríveis inimigos lá no reinado do rei Assuero. Assuero II, esposo da rainha Esther, né? Amã era agaguita, né? Então nós vemos aqui que esses amigos que se juntaram com os medianitas, os amalequitas, odiavam o povo de Deus, o povo da promessa. E os midianitas, como eu disse, né, eles eram parentes, né, porque
Nós vemos que Moisés era casado com a filha de Jetro, sacerdote de Midian. Então existia um grau de parentesco dos filhos de Levi, entre aspas, mais específico, com os midianitas, né? O Jetro era um sacerdote de Midian. E vemos que depois da nação de Israel ter conquistado aquela porção de terra ao qual Abraão havia peregrinado, despertava grande ódio e grande inveja, porque Deus cumpriu a promessa. Eu vou tirar, o nosso Deus, o Deus Altíssimo, prometeu, eu vou tirar os inimigos de Israel, os jebuseus, os fariseus, os cananeus dali, daquela terra boa que eles não valorizam e que eles praticam abominação. Vou tirar a terra deles e vou dar para o meu povo Israel, que é da descendência do pacto de Abraão. Vou dar para a descendência de Abraão. Então isso gerou muito ódio, porque Deus cumpriu essa palavra. Deu aquela terra boa, aquela terra fértil. Israel, quando conquistou com Josué grande proporção daquela terra, gerou muita inveja dos inimigos. As nações vizinhas ficaram com medo. Nossa, eles saíram como escravos, como uma nação de escravos. Em tão pouco tempo conquistou toda aquela terra, sem terem armas. Qual é a arma secreta que eles têm? A arma secreta é a promessa, o poder do Deus Altíssimo. O anjo do Senhor, que representa o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, e à frente com as hostes espirituais, os exércitos celestiais, dando vitória para Caleb, para Josué, para Gideão aqui, para Baraque e para todos os outros heróis da fé que estão aqui contidos no livro de Juízes. Então essa era a arma secreta. Mas enquanto eles tivessem comunhão e obediência à lei do Senhor dos Exércitos. Tanto é que aqui se é atribuído a Deus o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é aquele que nos protege, o guardião de Israel, e que nos dá vitória contra os nossos inimigos. É bom, naquela época era algo que enchia de orgulho a nação de Israel. Os verdadeiros filhos de Deus. Nós temos um Deus que é arma de guerra. Não tem Dagon, não tem Diana dos Efésios, não tem a Sará, a Zera, a deusa da guerra, que possa contra o nosso Deus, porque Ele é o mais poderoso de todos. Mas quão terrível é, por parte da aliança, nosso Deus fiel cumprindo a sua promessa, e por parte do povo de Deus, vemos que a nação de Israel não conseguia se submeter à obediência da lei. E vemos que a nação de Israel mais uma vez voltou a apostatar, abandonar, voltou a negligenciar. E a gente tem que tomar muito cuidado, que o princípio do mal que muitas vezes acomete a vida dos cristãos é essa negligência, de às vezes tentar conviver com os pecadinhos sem a confissão de pecados. A vida penitente, a vida de confissão de pecados em arrependimento, tem que ser uma constância na vida do crente. Fez coisa errada, ou falou coisas erradas, ou praticou coisas erradas, é muito importante a confissão de pecados. Estar em dia com a nossa vida confessional, diante de um Deus que é santo. Sede santo como eu sou santo. O Deus ao qual você serve é santo, e Ele requer de você um sentimento. Eu quero ser santo, eu quero morar com meu Deus, no reino de Deus. É algo importante que você tem que gravar na sua mente. Não vai existir meio termo, não vai existir 70%. Você não vai entrar no céu de qualquer jeito. Há uma necessidade de ter comunhão com Deus. Há uma necessidade de tentar, de buscar, de ter o sentimento, o desejo de ser santo. Você, por suas forças, você talvez não vai conseguir ser santo. Mas para isso o poder de Deus se manifestou, foi dado sobre a tua vida. O Espírito Santo vai fortalecer a tua mente, vai fortalecer o teu desejo, o teu projeto, e você vai conseguir obedecer com o poder de Deus. Isso é graça. Você não tem condição de se salvar, mas o Espírito em que vós habita vai cumprir essa meta. Deus te fez promessas, não fez? Aí você olha para a tua condição pecaminosa, para as tuas condições físicas, e você diz: como é que eu vou conseguir? O profeta entregou algo que só eu estava pedindo para Deus. Mas como é que Deus vai fazer isso? Olha a condição que eu estou. O Deus que você serve tem poder para isso. No mês de janeiro eu vou fazer algumas mensagens no livro de Juízes,
Você vai ver que a nação de Israel ia para a guerra com um pedaço de pau, com cabo de enxada, enfrentar exército com carro de ferro, com espadas, com aparelho militar sofisticado. A nação de Israel ia lutar com cabo de vassoura. Está entendendo? O Deus que você serve é poderoso para cumprir a missão. É poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Não temas, confia no Senhor, mantenha a comunhão, obedeça. A nação de Israel começou a ser negligente. 7 anos de sofrimento. Quão terrível era a união desses inimigos. Os amalequitas e principalmente os midianitas em maior número, eram parasitas, viviam da pilhagem dos povos ali da região. Não trabalhavam, não produziam, não lançavam mão no arado, e só iam se multiplicando, porque eles iam fazendo filhos, os filhos já cresciam improdutivos, cultuavam os seus demônios, né? E acharam um ponto, uma brecha perfeita para uma nação que gosta de trabalhar, como a nação de Israel. Esquece de adorar a Deus, mas trabalha, né? Então eles produziam as suas lavouras, criavam os seus gados, e naquela data certinha, principalmente depois do verão e da colheita, depois do verão, da primavera e do verão, lá vinham os medianitas com seus camelos. Aqui citando os camelos como arma de guerra, né? Como aparelho de guerra para invadir e para conquistar e para pilhar. Imagine a nação de guerra de Israel. Imagine a nação de Israel que não tinha nenhum aparelho de guerra, não tinham espadas, não sabiam manufaturar nada, dependiam do Senhor dos Exércitos e estavam com a sua comunhão quebrada, só enriquecendo, né? Buscando só o enriquecimento, a sobrevivência, como sobreviver, buscando nas coisas da vida e se esquecendo de Deus. Era uma coisa terrível. Eles vinham da região norte ali, ó, e tomavam tudo, pilhavam. Os que tentavam defender o que possuíam, o que haviam plantado e criado, eram ceifados à espada. Era algo terrível. Já tinha virado de certa forma quando acontece 1, 2, 3 vezes, ocorre uma repetição desses fatos, dessas ações de pilhagem. É muito comum a pessoa se acostumar, né? Eu estava assistindo uma cena de um filme essa semana, e no filme a mulher oriental disse: as coisas têm que ser assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo, não. Tem que haver um basta, a gente tem que dizer um basta para a nossa vida. Nós temos que buscar o erro e consertar o erro. Certa vez eu vi um missionário, eu não gosto muito da mensagem dele, mas ele estava atendendo lá uma cartinha de uma mulher que estava em pecado, e ele disse: primeira coisa, vai consertar a tua vida. Conserta a tua vida, e aí você vai ver Deus começar a atuar. Tiago também ensina da mesma forma. Não pensa que o missionário lá da TV foi muito duro. Ele falou da mesma forma, né? Largueis o pecado, deixa o pecado, olha para Deus, e Ele, o Deus Altíssimo, se aproxima de você quando você abandona o pecado. Quer ver um exemplo? Veja nesse texto aqui, eu fiz questão de ler, que Deus, antes de mandar o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, Ele manda quem? O pastor. Ele manda um profeta. Não se sabe o nome desse profeta aqui, mas esse profeta vem, Deus manda um profeta para trazer a mensagem. Você sabe por que vocês estão há 7 anos sendo pilhados? Eu coloquei vocês por cabeça. Se vocês obedecessem a lei, se vocês obedecessem a minha palavra, a palavra do Altíssimo, que está na lei de Moisés, não tivesse esquecido dela, era para vocês serem cabeça, era para vocês estarem enriquecidos e glorificando a Deus. Então, antes do anjo do Senhor se manifestar aí no versículo 11, para conversar com o libertador, Gideão, Deus manda o profeta. E é o que Deus fala a tua vida hoje, para você se consertar com Deus. É muito importante você se consertar com Deus. Ou seja, colocar esse pecado. Às vezes você está transportando esse pecado, esse problema, às vezes um ressentimento, um rancor, uma ferida que sempre pela lembrança você abre essa ferida, né? Algo importante você entender, que o pecado que você praticou, se você o confessar, ele será perdoado. Lembra de Davi?
Talvez você olhar para Davi, o que ele fez, né, premeditar a morte de Urias e consumir a mulher dele ao ponto de engravidar a mulher de Urias, né? Talvez você jamais deu perdão para Davi. Mas quando Davi verdadeiramente confessou o seu pecado, o que o profeta, o porta-voz de Deus, disse? O Senhor transpassou o teu pecado. Você não vê nunca mais Deus falar do pecado de Davi, nem no Novo Testamento. Por quê? Pecado confessado e abandonado é pecado que o Senhor não nos lança no rosto. Então, entenda que o Deus que vai te abençoar, que o Deus que vai te abrir portas, Ele quer essa atitude da tua vida. Confessar o teu pecado, confessar aquilo que você fez de errado, lançar sobre a cruz de Cristo há 2000 anos atrás, você nem tinha nascido, né? Lança lá sobre a cruz de Cristo, imputa sobre o sacrifício de Cristo esse rancor, esse ressentimento, essas lembranças. Paulo tinha um monte de lembranças, né? E quer dizer, deixando as coisas que para trás ficam, avançamos para o alto, o alvo. O que é do passado que você tem que lembrar? Jeremias nos ensina: todavia quero trazer à memória o que me traz a esperança. A única coisa que você tem que lembrar é o quê? Da palavra de Deus. O devocional da palavra de Deus. É todo dia, todo dia, todo dia. Eu vi um cara que fuma um cachimbo, um conservador. Ele não é cristão, ele não é crente, ele não vai para o monte orar. Mas ele ensina que o conservador lê a Bíblia todos os dias. É o Olavo de Carvalho. Ele recomendando para que, se você quer ser um bom conservador, leia a Bíblia todos os dias. Alimenta a sua mente com a palavra de Deus. Nas dúvidas, diante da tentação, diante da oportunidade que abre a palavra, vai vir ao teu coração. Ela vai ser tua orientadora, ela vai ser tua exortadora. Atenta à palavra de Deus. Que reclamamos nós, que somos alma vivente nessa terra, senão dos nossos próprios pecados. Então, é algo que nós temos que atentar. Deus envia o profeta. Deus está enviando a tua vida hoje, pela voz do pastor Fernando, aqui no YouTube, esta mensagem: abandona os pecados. Eu não vou dizer aqui, apontar para você o teu pecado. Quem vai mostrar para você, se você quiser e permitir, é alguém que bate a porta. É o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Às vezes tem cômodo da tua casa espiritual, da tua casa, você, na tua mente, que você reserva para o pecado. Isso aqui eu faço bem feito. Isso aqui eu agrado a Deus. Todo mês eu faço um negocinho legal que eu sei que agrada a Deus. É, realmente. Mas tem um cômodo lá da tua vida que você sabe que é errado. Você sabe que é um pecado. Você sabe que entristece a Deus. E que às vezes você deixa com uma chave mestra sendo escondida e não deixa ninguém entrar ali. Esse Espírito que pede para entrar na tua casa, ele perscruta até a mente de Deus. A mente do Deus Santíssimo. Imagine um ser todo-poderoso que possui um Espírito que circula na mente dele. Imagina se o pastor Fernando pudesse entrar na tua mente e sondar os teus pensamentos agora. Talvez você ia ficar um tanto que desconfortável diante dessa situação. O Deus que você serve, o Deus que está falando com você agora, Ele sabe por que motivo você transporta isso dentro da sua mente. Então, larga esse fardo. Eu faço questão nessa manhã de trazer essa mensagem um tanto exortativa para a tua vida. Nós vemos que Deus vai ser misericordioso. O povo vai se arrepender. O povo vai clamar ao Senhor. Deus envia o profeta. Quando Deus vê o arrependimento do povo pela opressão, pelo peso que os midianitas e os agaguitas estavam causando sobre a vida deles, os amalequitas, né? O povo vai buscar ao Senhor e Deus vai levantar um Redentor. Esse Redentor vai se levantar na pessoa de Gideão. E Deus vai escolher quem? Alguém que está lá dentro do lagar, né? Lagar é onde se prensa as uvas, não é? E ele está fazendo o quê? Ele está cuidando de cereais dentro de um lagar. Isso indica que é pouco o mantimento que ele tinha. Ou seja, ele tinha que esconder as coisas em cavernas. Ele tinha que esconder o mantimento, porque senão o inimigo vinha e roubava. Porque cereais são assim, tratados na eira, que é uma grande extensão de terra, e não em um local pequeno. É ali,
pensando, refletindo, né? Por que Deus nos abandonou? Porque Deus não te abandonou. Deus está esperando você tomar uma atitude, né? Então nós vemos que Deus vai levantar Gideão e chama ele de varão valente e corajoso. Ele chama de valente e corajoso. Deus já antecipa aquilo que você é. Às vezes você tomou tantos bates, que aí você começa a se achar o quê? Um imprestável. E Deus quer arrancar, e o diabo quer arrancar isso da sua boca, que você é um imprestável, que você é um incompetente, que você não tem competência para nada. Mas Deus vem pelo anjo do Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo mover do seu Espírito Divino, Ele vem a você e fala: você é varão corajoso, eu vou fazer a obra, eu vou derrotar os inimigos através de você, você é o meu canal. Você vai derrotar os inimigos e vão reconhecer que o Deus que você serve é advogado, é juiz, é médico, é teu escudo, é teu baluarte, é o teu protetor, é o que te dá a vitória. É nessa condição, às vezes da penúria, estou escondendo um pouco, guardando um pouquinho para amanhã, vou dividir um pouquinho com a minha família aqui, protegendo-me. Não, Deus não quer que você viva essa vida, não. Deus quer te dar vitória. Deus quer andar com você, de conquista em conquista. Isso aqui não é bravata não, gente. Isso aqui é o que o Senhor me mandou entregar, como você creia. Quantas pessoas, nós vemos o índice de suicídio no Japão, uma coisa horrível, porque não atingiu uma meta. Tirou 99,2 na prova de matemática, no curso de engenharia mecatrônica, o cara se suicida. Ah, não atingi a meta estabelecida pela universidade e por isso vão me matar. Não. Deus só quer de você um coração contrito. Esse espírito de morte, de depressão vai ser repreendido da tua vida. As lutas que você teve, as perdas que você teve, fizeram algo. Hoje você vai se aproximar de Deus para que seja restituído, seja compensado tudo aquilo que você perdeu. Deus quer o seu coração de volta, Ele quer o seu coração integralmente de volta. Então não se deixe abater. Volta os teus olhos para o céu. Volta os teus olhos para o Senhor, pois do céu vem o socorro. Pois da palavra de Deus vem a promessa. Ele está conosco. Ele vai abrir um novo caminho. Deus está abrindo um novo caminho para o Brasil. Deus está abrindo uma nova fase, concedendo uma nova fase para nós brasileiros. Não se esqueça que essa nação é abençoada porque tem aqui 40 milhões de cristãos que buscam o Todo-Poderoso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que o Senhor está concedendo oportunidade. Eu vi uma notícia lá nos Estados Unidos. Grupos satanistas se reúnem em datas cabalísticas, clamando aos demônios para que o presidente Trump morra. Alguma praga pegou no presidente Trump? Nenhuma. Até agora. Sem contar de alguns pastores que se reúnem no gabinete do presidente Donald Trump para orar e interceder pela vida dele. 10 trilhões a economia norte-americana cresceu.